Bom dia! Bom dia! Que bom que você está aí. Hoje nós estamos com um programa maravilhoso. Deus vai falar o teu coração. Espera que já já estamos de volta. E no programa de hoje nós estamos falando sobre a prática do amor no casamento. Gente, nós já temos 4 programas gravados e hoje nós vamos encerrar esse tema maravilhoso para o seu casamento, para a sua casa, para que você possa praticar os frutos do amor no casamento. E hoje nós estamos aqui com elas, nós estamos aqui com a nossa querida Adriane Oliveira, como sempre está aqui conosco, abrilhantando esse programa. Ela que é ministra da Palavra de Deus, é empresária, pedagoga e tem muito que contribuir aqui, tem contribuído também. E estamos aqui com a nossa, eu chamo ela de a favorita psicóloga, a Valéria Queiroz, que está aqui conosco. Valéria é a nossa psicóloga, é uma ministra da Palavra de Deus, faz parte desse ministério que é evangelístico da palavra. E hoje nós estamos com esse tema maravilhoso. Eu quero ler com vocês o nosso texto base. Se você tem Bíblia aí, pega a tua Bíblia ou então nos acompanha que vai estar aí o texto na tela. Livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém e glória a Deus. E hoje nós vamos falar com elas sobre domínio próprio. Eu vejo, Adriane e Valéria, esse tema de a prática do amor no casamento, um tema muito atual, porque nós vemos que casamento não é uma coisa fácil, não é? Casamento é ideia de Deus, foi feito por Deus, mas nós precisamos aprender de Deus como se relacionar com o nosso marido ou com a nossa esposa. E nós sempre fazemos uma analogia aqui, e a última analogia que a gente fez, eu quero trazê-la novamente, que é a analogia do carro. O mecânico que faz o carro, ele sabe exatamente quais as peças que funcionam e como elas funcionam e como consertá-las. E vamos dizer que o nosso Deus é como Deus é conosco. E é como Deus é no casamento. Foi Deus que criou o casamento. É Deus que sabe onde Ele vai agir, quais são o que precisa ser feito no casamento para que um casamento dê certo, porque Deus é o criador do casamento, foi Deus quem criou o casamento. E aí nós estamos falando hoje sobre praticar esse amor no casamento, como já estamos falando durante todos esses programas, né? Estamos falando desse tema, já falamos de bondade, já falamos de fidelidade. Vai lá no YouTube, no nosso canal, nós temos um canal no YouTube e assiste lá. Mulheres de Fé em Ação, estão todos os outros programas e os outros temas. Mas hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Domínio próprio que é um dos gomos do fruto, não é, Adriane e Valéria? E domínio próprio é a gente se controlar, é a gente ter autocontrole de nós mesmos. É o homem aprender a controlar ele mesmo. E isso, gente, é uma coisa assim que só pode acontecer se você deixar o Espírito Santo de Deus habitar em você. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo é uma pessoa provavelmente descontrolada. Ela não tem esse controle, porque esse controle quem nos dá é o próprio Espírito Santo. E você pode me perguntar, então uma pessoa que tem o Espírito Santo não é descontrolada? Eu lhe respondo, se quiser, não. Se ele quiser, sim. Porque o apóstolo Paulo, ele falava que nós não temos nada de bom e que o bem que queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos fazer, nós acabamos fazendo. Então, é possível uma pessoa que tem o Espírito Santo ser descontrolada? Se ela quiser, ela se descontrola. Mas se ela deixar
o Espírito Santo agir, porque tem ação, não é, Adriana e Valéria, do Espírito em nós. E a gente tem que dar lugar, como diz aí muita gente, mas para você entender é isso mesmo. E eu queria falar com ela sobre isso, sobre o domínio próprio, Adriane. É uma coisa que não é fácil, mas como foi dito aqui, se a gente abrir o espaço, o Espírito Santo vai nos controlar, não é? Como você bem falou, né? Eu gosto muito de citar exemplos porque fixa mais e a gente consegue compreender. E um carro, na verdade, ele quando precisa ir para manutenção, ele dá as sinalizações no painel. E existe também o manual do carro. Sim. Todo carro, todo equipamento, existe um manual do fabricante. E qual é o manual do fabricante ser humano? É a Bíblia. Então, se a Bíblia bem fala que o domínio próprio é algo que é um fruto do Espírito e que já está dentro de nós, derramado no nosso coração, que é o amor de Deus, isso. E que o domínio próprio também é um fruto. Quando a gente vê, por exemplo, agora eu precisei fazer a manutenção do meu carro, eu nem sabia, até os pneus estavam gastos, né? Isso. Precisei até trocar o pneu. Então, a questão e no meu carro, o interessante é que ele tem um manual e eu nunca reparei nesse manual. Então, outro dia eu precisei usar algo do meu carro e eu não sabia como é que eu ia fazer. Mas por quê? Eu não obtive o manual para ler e saber as instruções dele, porque ele tem explicando tudo. Isso. E nesse fato do domínio próprio, né, eu considero que é como a gente estivesse dirigindo na cidade, certo? Em certa velocidade, que é permitido, que existe um limite Sim. de permissão. E ali a gente ia passar por uma lombada eletrônica, né? Que a gente sabe que Natal está cheio de lombada eletrônica. E ele já tem a sinalização de 60 quilômetros por hora, né? E aí eu tô em 80 e eu vi aquela sinalização, o que é que eu faço? Eu freio. Porque senão lá na frente vai ter um dano. Isso. Eu vou pagar uma multa, eu vou ser multada por aquilo. Então, no casamento, existem as sinalizações. Existe o manual de instrução, que é a palavra de Deus, que está ali, não é só estar aberta dentro de casa, no Salmo 23 e no Salmo 91, mas é para ela, de fato, a gente estar lendo e absorvendo tudo que a palavra diz. Porque está tão próximo de nós, isso. Mas a gente está tão descontrolados que a gente acha que o dia a dia é natural, é comum. E aí vem o desrespeito, e aí o domínio próprio já não existe mais nada. Aquele que tinha pavio, nem pavio mais tem. Que tem a história do pavio curto, do né? Assim, Valéria? Pavio curto. Tem gente que nem pavio mais tem. Você procura, você diz, meu Deus, fulano não tem pavio. Então, assim, é algo que, de fato, é ler a palavra, examinar as escrituras, ver o que é que as escrituras falam. Ela tem dizendo tudo, como você... se relacionar com seu cônjuge, como você chegar. Existe Provérbios 31, a mulher sábia edifica sua casa, e Provérbios 31 é todo dando uma dica para a mulher. Verdade. Então, assim, o domínio próprio, eu costumo dizer que é como um freio mesmo do carro. Você tá vendo que tem um carro lá na frente, ou você vê uma sinalização de uma quilometragem que lhe é permitida e você não freia. Você vai direto. E muitas vezes, né, o que é que acontece? Nesse domínio, de você se controlar, ter esse domínio, muitas vezes a gente tende a botar a culpa no outro. Sim. Eu não consigo me controlar porque é você que tira a minha paciência. Sim. Né? Sim. A gente costuma muito isso, escutar. Não, mas é porque você tira toda a minha paciência. E aí eu me sinto livre para perder o controle, né? E não ter esse domínio próprio. E que, na verdade, isso não é real. Porque por mais que aquela pessoa tire, como diz, a minha paciência e fale, e eu fique com aquela raiva querendo me controlando, mas eu tenho que buscar cada vez mais controle. Porque não justifica essa história de dizer, eu me desequilibrei por sua culpa. Quer dizer, é muito fácil a gente fazer isso, né? Botar a culpa no outro. É verdade. Né? E o casamento é um lugar, de fato, para você treinar os frutos do Espírito Santo. É no casamento que você realmente treina o domínio próprio, que você treina a bondade, que você treina porque é alguém que está se relacionando com você o tempo todo. É um relacionamento de manhã, de tarde, de noite, toda hora, e nós somos humanos. Então, se você que é casado e você tem conflito, está passando por algum conflito, você saiba que dentro de você
existe o próprio Espírito de Deus e ele pode lhe ajudar. E ele quer lhe ajudar. E ele vai controlar exatamente aquilo que você está dizendo que não consegue controlar. Mas nós que temos o Espírito Santo, é a palavra que diz, nós podemos nos controlar. E aí, Valéria, eu vejo quando você diz que o outro culpa, né? Não, eu não consigo me controlar porque você rouba a minha paz. Normalmente acontece de você dizer assim, você rouba a minha paz. E na verdade, nós devemos ter esse autocontrole, inclusive disso. Domínio próprio também é aquilo que você vai deixar descer ao seu coração. O que é que está descendo ao seu coração? Aquilo que você escuta, já desce, você já fica... Não, tem coisas que a gente vai escutar e a gente vai dizer, não, sabe de uma coisa, eu acho que ele não está bem. E já ele vai pedir desculpas. Ou então ele não está bem, eu não vou, como a Adriane falou, as sinalizações. Se eu falar aqui, porque o Espírito Santo sinaliza, se eu falar aqui, vai piorar. Então eu vou, Jesus, chega aqui. Eu nunca esqueço, Adriane e Valéria, de uma das matérias que eu paguei no Rema, e a professora falava assim, olha, você sozinha não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. E ela dava um exemplo de uma cadeira. Não sei se você viu isso quando você pagou as disciplinas. E ela dava exemplo de uma cadeira, que ela colocava, dizendo que a cadeira era muito pesada, olha aí, muito pesada, e ela não conseguia levar aquela cadeira para frente sozinha. E ela dizia, Espírito Santo, eu seguro de um lado e o Senhor segura do outro. E ela disse que a cadeira ficou leve. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos ajuda. Porque ele nos ajuda. Que analogia linda, porque desde esse dia que quando eu vejo que o negócio tá para pipocar, eu digo, Espírito Santo, eu aprendi. Com o Senhor eu vou conseguir. Exatamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai praticar esse domínio próprio, como também o amor, a paciência, vários, né, fruto do Espírito que falamos aqui e que nós precisamos colocar em prática. Porque na prática é exatamente isso, porque a gente dizer que pode fazer é uma coisa, mas a gente tem que praticar, sabe por quê? Porque se eu disser assim, eu consigo. Se você disser, eu consigo, eu vou conseguir ter paciência com fulano, eu vou conseguir ter esse domínio próprio, de dominar as minhas emoções, porque na verdade você está dominando as suas emoções, você não está dominando algo externo, não, é algo seu. É você. É você que você vai estar controlando, né? É as suas emoções. Então, se eu disser, eu consigo, você vai conseguir. Agora, se você disser assim, como tem gente que diz assim, eu não consigo não. Consigo não. Sinto muito, mas eu não consigo porque você tira toda a minha paz. Aí não vai conseguir, realmente. É verdade. Gente, então, vamos nos controlar, pedir a ajuda do Espírito Santo e espera a gente, porque já você vai ouvir aqui o continuar, né? A continuidade desse programa que está maravilhoso. Nós vamos falar ainda hoje sobre a mansidão. Então, nos aguarda que nós estamos de volta já no próximo bloco.